Bom dia! Como é que vocês estão? Estão bem? Nós hoje vamos para uma aulinha que a tia Carol preparou para vocês, viu? É uma aula ainda no assunto de adição. É bem longo esse assunto, tá certo? Não se estressem. Mas vamos, antes de começar o assunto, vamos começar pela data de hoje. E hoje é quanto do mês, tia Carol? 26. 26 de maio de 2020, tá certo? E aí nós vamos para aula de matemática, usando o nosso livro. Nós vamos para a página 56, porque nós já fizemos a 55 na aula passada. E aí nós vamos para a 56. Vocês vão responder essas atividades que tem aqui na página 56, tá certo? E aí, nessa página 57, nós vamos fazer a atividade aqui para vocês irem treinando bem direitinho também. E utilizando materiais que vocês já estão fazendo em casa. Foi bem produtiva a aula do jogo da memória e da adição que vocês confeccionaram, mandaram para mim jogando com alguém. É bem divertido a gente aprender assim, não é? E aí vocês têm que fazer bem direitinho e sempre ir jogando, viu? Não fiquem guardando o material, não. Vocês sempre estejam jogando o material, jogando com o material que a gente tá fazendo. Sempre lembrando, deixem em uma caixinha todo esse material que vocês vão utilizar, porque nas outras aulas vocês também vão usar eles, tá certo? E aí, a tia Carol, ela confeccionou uma latinha aqui, igual aquela das palavras, né? Que a gente usou na aula de português. Agora ela fez uma para a aula de matemática, como ela prometeu e ela cumpriu, viu? Ó, ficou linda a latinha. Isso mesmo, eu prometi. Tá cheia de números, sinais, tá certo? Ficou linda a latinha de tia Carol. Ela usou uma lata, mas aí vocês podem adaptar a realidade de vocês, né, tia Carol? Usar uma caixa, como teve uma mãe que usou uma caixa, não tinha lata, fez com uma caixa e ficou linda a caixinha. E aí vocês vão fazer a de vocês também. Ou até potes de creme de cabelo, que a mãe de vocês usam, também pode ser, dar certo, tá certo? Então, como eu prometi na última aula que tia Isa tinha feito a lata dela de português, eu achei muito bonita e gostei muito da ideia. Então eu falei, eu vou fazer uma de matemática, só que não como a dela, daquele estilo, que ia tirando, né, tia Isa? Na verdade, minha proposta seria o quê? Tampinhas de garrafas de refrigerante, colarem o número em cima das tampinhas de garrafa. Em cima e colocava dentro da latinha. Mas tia Carol não achou essas tampinhas. E a dificuldade realmente é essa, a gente encontrar os materiais. Então, para fazer, a gente tem que levar um tempo juntando. Justo. E aí, o que seria bom que vocês fizessem isso também? Vocês fossem juntando, fazendo juntando tampinhas de refrigerante, juntar uma latinha ou garrafa PET, tá certo? A garrafa de refrigerante que secar, não joguem fora. Deixem pelo menos umas 5 reservadas, porque aí a gente vai fazendo atividades. Daqui pra lá a gente vai elaborar outros tipos de brincadeiras. E aí nós vamos precisar. E seria bom que vocês já fossem sempre guardando esses materiais, que aí vocês podem utilizar em casa. Então, né, tia Isa, como eu tava dizendo, a proposta seria nas tampinhas de garrafas. Como eu não achei, eu fiz de EVA mesmo, de emborrachado. Fiz o número 0, o número 7, o 8, o 4. E aí, fiz os números e coloquei aqui dentro da latinha, que vocês logo vão ver como vai ser nossa brincadeira, né, tia Isa? O 3, o 9... o 6, eu fiz todos os números, tá certo? E coloquei dentro da latinha. Então, essa latinha também não só serve para colocar os números dentro, como aqui fora dela mesmo. Isso. 1 mais 2, aí você aí de casa, a criança,
vai procurar o resultado dentro da latinha. Vamos ver se eu consigo tirar o resultado aqui. Vai. Ai, minha mão é grande, não vai caber. Deixa eu ver. Eita, eu tirei aqui o número 4. 1 mais 2 é igual a 4? Eu acho que não. Então, eu errei, né? Vamos ver, será que eu consigo tirar? Vamos ver aqui. Eita, eu tirei aqui o número 3. Será que 2 mais 1 é? É, 2 mais 1. 2 aí. O 1 mais 2, né? Que É. invertendo também é o mesmo resultado. É igual a 3. Vamos lá contar. Eu vou usar essas cartinhas aqui que eu tenho, tá certo? Então, eu tenho uma cartinha, e aqui eu tenho mais uma cartinha. Eu tenho, no caso, são duas, né? É 1 mais 2. Então, eu tenho uma e aqui eu tenho duas. Então, 1 mais 2, quando eu juntar, vai ficar quanto? 3. E eu tirei o número 3 de dentro da lata? Tirou. Tirei o número 3. Então, o resultado está correto. Lembrando, não pode olhar, tá certo? Você vai tirar sem olhar. E aí, você vai saber se tá certo ou não. Tem problema errar, tia? Não, não tem problema. Você não é obrigado você tirar o resultado de primeira, tá certo? Então, você vai ficar tentando até tirar o resultado certo. E aí, muitas vezes, você pode somar também e querer adivinhar. E, na verdade, não é isso. A gente quer que vocês contem direitinho. Se você não sabe quanto é, por exemplo, vamos ver aqui. 8 mais 1. Você não sabe quanto é 8 mais 1. O que é que você vai usar para descobrir esse número? Você pode usar carocinho de feijão para contar. Coloca 8 carocinhos e acrescenta mais 1. Quanto será que vai ficar? Aí você conta todos. O ábaco. Pode usar o ábaco. Você pode usar cartas, lápis. O ábaco móvel, né, tia Carol? O ábaco móvel, os lápis de pintar, tá certo? Vocês podem usar palito de picolé, tampinha de garrafa. Então, todo esse material ajuda vocês a contar, tá certo? Auxilia vocês chegarem em um resultado, tá bom? Porque ninguém é gênio para saber tudo de cabeça. Então, a gente tem que ir construindo isso aos poucos. Então, minha gente, como tem aqui também, ó, 3 mais 4, aí a criança vai procurar o valor exato dentro da latinha, né, tia? Isso. Então, essa latinha serve para isso. E também para auxiliar e reforçar os números. Isso. A mamãe vai pegando os números e perguntando qual é o número que eu tirei. Por exemplo, eu tirei o número 1. Então, a mamãe vai perguntar para o filho, que número é esse, filho? E aí vai vendo se ele realmente tá conhecendo os números, né? Se realmente tá conhecendo que número formou. E aí eu tenho uma outra brincadeira aqui também, que é com o jogo, tá certo? Eu tô usando aqui esse jogo porque eu já tenho ele. E aí ele tem os números, o Uno, ele tem os números, né, de 1 a 9. E aí eu utilizei ele aqui para me auxiliar nessa atividade da página 57, onde tem 3 tabelas. Essas tabelas aí, ela tem os números que somado a mais 1 chega a um resultado, tá certo? Quais são esses números, ó? Vamos O lá. número 2, né? Ó, 1 mais 2. Então, quanto é? Eu vou ter que somar, eu vou ter que contar quanto é 1 mais 2. Que é igual a quanto, tia Isa? Que é igual a 3. 3. Aí tem também 1 mais 3. 1 mais 3, ó. Tem também 1 mais 3. Quanto será 1 mais 3? Então, eu tenho 1, ganho mais 3. Quanto é que eu fico?
Você vai encontrar, pode encontrar o resultado. Quem tiver Uno em casa, pode encontrar o resultado até no Uno mesmo, tá certo? Ou contando, usa os dedos, usa o material que vocês tenham aí. E aí, vocês vão para outra tabela. O número que eu somo com 3. 1 mais 3, 3 mais 3, ó. 3 mais 3, tá certo? Aí, como é que eu posso colocar um resultado aqui para eles descobrirem, mamães? Eu posso, você, mamãe, para fortalecer esse aprendizado deles de matemática, vocês podem fazer o resultado, vocês, os adultos, certo? Fazem o resultado nos papelzinhos, coloca aqui dentro da latinha, e aí, quando ele somar aqui 2 mais 1, vamos ver aqui. Quanto será 2 mais 1? Aí ele vai tirar aqui o resultado. É 1? Não é 1. O resultado é 3. Então, eu tirei certo, tirou certo. Então, você já vai, anota aqui no caderno o valor, tá certo? 2 mais 1, 3. Aí, do outro lado da tabelinha, 3 mais 1, 1 mais 1, 4 mais 1. E assim por diante. Tá certo? Para a aula se tornar divertida, vocês fazerem as atividades com muito prazer. E aprender também, porque essas brincadeiras aqui, nós estamos trazendo estratégias para vocês realizarem as atividades de uma forma divertida, lúdica e que vocês vão fazer junto com os pais, com os irmãos. Tem alunos que mandam os vídeos fazendo a atividade com os irmãos e é bem interessante de ver e bem divertido. Vocês também ensinam a gente com isso, tá certo? Teve um até que ensinou a forminha correta de como distribuir dezenas e unidades no ábaco e é muito interessante a gente também ver isso que vocês estão aprendendo, tá certo? Gostaram da aula? Amei! Tchau, gente! Até a